Em 4 de abril de 2014, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Três Passos, parou. Não por um feriado, mas por um desaparecimento que rapidamente se transformaria em uma das histórias mais chocantes e dolorosas do Brasil. O protagonista dessa tragédia era um menino de apenas 11 anos, Bernardo Uglione Boldrini. Bernardo não era um garoto qualquer. Ele era filho de um médico de sucesso na cidade, Leandro Boldrini, e sua vida, longe de ser um conto de fadas, era marcada por uma solidão profunda e um abandono que se revelaria fatal. Sua mãe biológica, Odilene Uglione, havia morrido anos antes e ele vivia com o pai, a madrasta Graciele Ugolini e uma meia-irmã. Mas a vida de Bernardo estava prestes a terminar de forma brutal e premeditada. O que começou como um simples caso de criança desaparecida revelou-se um crime meticulosamente planejado envolvendo as pessoas que deveriam protegê-lo e amá-lo. Uma história de abandono, ganância e frieza que expôs as falhas de um sistema e paralisou o país. Para entender a tragédia, é preciso voltar no tempo e mergulhar na dinâmica familiar que se desenrolava a portas fechadas em Três Passos. Bernardo nasceu em 2002, fruto do casamento entre Leandro Boldrini, um cirurgião pediátrico de boa reputação e poder aquisitivo, e Odilene Uglione, uma enfermeira. A família desfrutava de uma posição social confortável. No entanto, a felicidade familiar foi interrompida de forma abrupta em 2010. A mãe de Bernardo, Odilene, cometeu suicídio dentro do consultório de Leandro. Embora a morte tenha sido registrada como suicídio, o evento deixou uma sombra de mistério e dor na vida do pequeno Bernardo, que tinha apenas 7 anos. Ele perdeu sua principal figura de afeto e apoio. Pouco tempo depois, Leandro Boldrini iniciou um relacionamento e casou-se com Graciele Ugolini, que se tornou a madrasta de Bernardo. A partir da chegada de Graciele, a vida do garoto se transformou em um calvário. A relação entre ele e a madrasta era marcada por uma hostilidade aberta e constante. As investigações posteriores revelaram a crueldade do ambiente doméstico. Testemunhas e principalmente gravações de áudio e vídeo trouxeram à tona a aversão de Graciele pelo enteado. Em uma das gravações mais chocantes, a madrasta dizia frases como "Vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra", em uma clara ameaça à vida do menino. Em outra, ela expressava seu desejo de que ele fosse embora. "Prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo incomodando." O pai, Leandro Boldrini, não apenas era conivente com a situação, como também demonstrava um desinteresse estarrecedor pelo filho. Ele era omisso em relação às necessidades emocionais e físicas de Bernardo. O próprio Leandro chegou a ser flagrado em gravações, incentivando o filho a se machucar em um ato de extrema perversidade. O desespero de Bernardo era palpável. Em 2014, meses antes de sua morte, o menino tomou uma atitude desesperada. Ele procurou o Ministério Público e o Judiciário. Aos 11 anos, Bernardo implorou a uma juíza para que fosse retirado da casa do pai e da madrasta, pedindo para mudar de família. Ele ansiava por um lar onde pudesse se sentir seguro e amado. O pedido de Bernardo, no entanto, não foi atendido a tempo. A rede de proteção à criança e ao adolescente falhou em reconhecer a gravidade do risco que o garoto corria. Essa falha se tornaria um dos pontos mais dolorosos e debatidos do caso, simbolizando a negligência institucional que precedeu a tragédia. O abandono e a hostilidade se transformaram em um plano de assassinato. A motivação, segundo o Ministério Público, era dupla: livrar-se do que consideravam um estorvo na relação do casal e, de forma ainda mais fria, garantir a herança que Bernardo receberia de sua mãe biológica. O plano foi posto em prática na sexta-feira, 4 de abril de 2014. Graciele Ugolini, a madrasta, arquitetou uma farsa. Ela disse a Bernardo que eles iriam a Frederico Westphalen, uma cidade a cerca de 80 quilômetros de Três Passos, para comprar uma televisão. Era a última viagem de Bernardo. Antes de iniciar o trajeto, Graciele deu a Bernardo um comprimido, alegando ser um remédio para evitar enjoos durante a viagem. Este comprimido era, na verdade, a primeira dose de midazolam, um sedativo potente de uso estrito hospitalar que ela havia conseguido com a ajuda de sua amiga Edelvânia Wirganovics. O midazolam é uma droga que causa sedação profunda, amnésia e relaxamento muscular. Administrado em doses altas, pode levar à depressão respiratória e, consequentemente, à morte. Durante a viagem, o plano quase foi interrompido. Graciele foi parada e multada por excesso de velocidade entre Tenente Portela e Palmitinho. O policial rodoviário que a abordou chegou a interagir com Bernardo, que estava no banco de trás.
O menino e a madrasta pareciam tranquilos, uma cena de normalidade que contrastava com o horror que estava por vir. O registro dessa multa se tornaria uma peça crucial na investigação, provando que Graciele estava com Bernardo na data e horário do crime. O destino final era Frederico Westphalen, onde Graciele se encontrou com Edelvânia Virganovics. Edelvânia era amiga de Graciele e, segundo as investigações, foi cooptada para participar do crime sob a promessa de receber dinheiro para quitar um imóvel. Em um matagal isolado, às margens do rio Mico, a farsa do remédio para enjoo terminou. O local já havia sido preparado. 2 dias antes, Edelvânia e seu irmão, Evandro Virganovics, haviam cavado uma cova vertical. Evandro, um soldador, foi convencido pela irmã a participar da ocultação do cadáver. Segundo a reconstituição dos fatos, Graciele e Edelvânia aplicaram uma dose letal do sedativo em Bernardo, desta vez por via intravenosa, garantindo a superdosagem que o mataria. A morte foi rápida, induzida pela depressão respiratória causada pelo midazolam. Com o menino morto, o plano de ocultação foi executado com frieza. O corpo de Bernardo foi colocado em um saco e enterrado na cova vertical. Para tentar acelerar a decomposição e evitar o cheiro que poderia denunciar o crime, elas cobriram o corpo com soda cáustica. A premeditação e a crueldade do ato eram evidentes. Após cometerem o assassinato e ocultarem o corpo, o casal Boldrini retornou a 3 Passos e seguiu com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite de 4 de abril, Leandro e Graciele foram a uma festa. Na segunda-feira, 7 de abril, Leandro Boldrini foi trabalhar normalmente em seu consultório. A frieza e a indiferença eram chocantes. O desaparecimento de Bernardo só foi comunicado à polícia no domingo, 6 de abril, 2 dias após o crime. Leandro Boldrini alegou que o filho tinha ido dormir na casa de um amigo na sexta-feira, mas não havia retornado. Ele tentou criar uma narrativa de que Bernardo era um garoto rebelde que fugia de casa, uma tentativa de desviar o foco da investigação. A mídia local e nacional rapidamente deu destaque ao caso. Cartazes de desaparecimento foram espalhados e o pai Leandro chegou a dar entrevistas, demonstrando uma preocupação que, para os investigadores, soava cada vez mais falsa. A investigação, no entanto, foi implacável e rápida. A primeira pista crucial veio do registro da multa de trânsito de Graciele. A polícia descobriu que a madrasta estava com Bernardo e que seu trajeto a levava para fora de 3 Passos, em direção a Frederico Westphalen, justamente a cidade onde o corpo seria encontrado. O foco da investigação se voltou para Graciele e, consequentemente, para sua amiga, Edelvânia Virganovics. A polícia descobriu que as duas haviam comprado midazolam e, mais perturbador, que Edelvânia e seu irmão, Evandro, haviam comprado uma pá, uma cavadeira e soda cáustica dias antes do desaparecimento. A pressão sobre Edelvânia se tornou insustentável. Em 14 de abril, 10 dias após o crime, ela quebrou o silêncio. Em um depoimento dramático, Edelvânia confessou a participação no crime e levou a polícia ao local da ocultação do corpo. O corpo de Bernardo foi encontrado no matagal, às margens do rio Mico, em Frederico Westphalen. A cena era chocante. O laudo pericial confirmou a causa da morte, superdosagem de midazolam. A droga, segundo a perícia, havia sido administrada por via oral e injetável. A presença de soda cáustica no local confirmou a tentativa de dissolver o corpo e apagar os vestígios do crime. A descoberta do corpo levou à prisão imediata dos 3 principais envolvidos, Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovics. Evandro Virganovics seria preso em maio, após a polícia confirmar sua participação na preparação da cova. A motivação financeira de Edelvânia e Evandro foi confirmada. Graciele havia prometido a Edelvânia uma quantia em dinheiro para quitar um imóvel, em troca da ajuda no assassinato e ocultação do corpo. O julgamento do caso Bernardo Boldrini foi um dos mais longos e acompanhados da história do Rio Grande do Sul. O júri popular ocorreu em março de 2019, 5 anos após o crime. Os 4 réus foram julgados e condenados: o pai, a madrasta, a amiga e o irmão da amiga. Leandro Boldrini, o pai, foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Graciele Ugolini, a madrasta, recebeu a pena mais alta, 34 anos e 7 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Edelvânia Virganovics, a amiga, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão pelos mesmos crimes. Evandro Virganovics, o irmão, recebeu a pena de 13 anos de prisão por homicídio simples e ocultação de cadáver.
No entanto, a condenação de Leandro Boldrini foi marcada por reviravoltas. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou seu primeiro julgamento, alegando falhas processuais, como a inclusão de provas que poderiam ter influenciado o júri. Essa anulação gerou grande comoção e revolta na sociedade brasileira, que via o pai de Bernardo escapar da condenação. O Ministério Público recorreu da decisão e o Supremo Tribunal Federal, STF, interveio, revertendo a anulação. O STF determinou que Leandro Boldrini fosse submetido a um novo júri popular. Em 2023, Leandro Boldrini foi novamente julgado. Desta vez, ele foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão. A Justiça reafirmou sua participação no planejamento e execução do crime, seja pela participação direta ou pela omissão que permitiu a morte do filho. O caso teve um desdobramento recente em 2025. Edelvânia Wirganovich, que havia confessado o crime e levado a polícia ao corpo, foi encontrada morta no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre, sob suspeita de suicídio. Ela havia voltado ao regime semiaberto pouco antes, após ter recebido autorização para cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica, em razão da falta de vagas no sistema prisional. O caso Bernardo Boldrini não apenas chocou o Brasil pela crueldade, mas também levantou um debate crucial sobre a proteção à infância e a responsabilidade do Estado. A falha do sistema em atender ao pedido de socorro de Bernardo, que implorou para mudar de família, tornou-se um símbolo da negligência institucional e da necessidade urgente de reformar as redes de amparo. Em homenagem ao menino, foi sancionada a Lei Menino Bernardo, conhecida pela imprensa como Lei da Palmada. Esta lei estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. A lei, embora controversa em alguns aspectos, representou um avanço na legislação brasileira de proteção à infância, sendo um legado direto e doloroso da tragédia de Três Passos. A justiça foi feita, mas a memória de Bernardo Boldrini permanece, exigindo que a sociedade e o Estado jamais falhem novamente em ouvir o grito silencioso de uma criança.